Como a palavra religião chega aos seus ouvidos? Certamente, em um primeiro momento, quando nós pensamos nesta palavra, pensamos numa confessionalidade de fé, em padrões distintos de crença que a humanidade desenvolve, ou desenvolveu, ou tem desenvolvido ao longo do tempo, da história, em diversas partes do mundo. São composições que caracterizam a humanidade, que são levantadas por pesquisas como recenseamento, por exemplo. Qual a sua religião? E a pessoa professa, então, identifica a sua crença. Entretanto, se nós formos olhar para o sentido da palavra em si, ela acaba por apontar mais do que simplesmente um conjunto de crenças, um conjunto de hábitos também, de ações humanas ou reações ao conjunto de crenças. De tal maneira que por religião nós podemos tomar não apenas um corpo doutrinário, mas o padrão de vida apresentado por este corpo doutrinário, que é seguido pelos fiéis deste sistema religioso, como uma forma de expressar verdadeira piedade, autenticidade na sua espiritualidade e assim encontrar progresso para a sua vida. Essa é uma definição generalizada. O termo religião tem encontrado muita rejeição nos dias contemporâneos, por diversos motivos. Entre eles podemos destacar o ceticismo que o homem contemporâneo tem para com autoridades constituídas, assim como para com conceitos anunciados como absolutos. Em virtude disso, termos como espiritualidade estão mais na moda. Pessoas dizendo que assim, eu não tenho bem uma religião, eu cultivo a minha própria espiritualidade. Os nossos antepassados não olhavam para a palavra religião com essa conotação tão negativa como está presente em nossos dias, mas haviam nos termos que nós expressamos assim, um conjunto de crenças e de práticas abraçadas por um grupo de fiéis que acreditam nestas crenças e práticas para o seu progresso espiritual. Não estou com isso querendo relativizar o conceito, mas pegá-lo a partir desta definição essencial de ser a religião, um conjunto de práticas que expressam uma fé como uma proposta de crescimento espiritual. Como que nós, como cristãos, olhamos, portanto, para este conceito religião? O debate no seio da cristandade tem sido intenso desde o nascimento do cristianismo. Qual é o caminho da verdadeira religião cristã? O que nós podemos assumir, presumir e anunciar como sendo o caminho designado por Deus para a verdadeira espiritualidade? De que maneira aquelas pessoas que professam a fé cristã devem viver a sua vida como resultado desta crença em atos práticos que expressem essa religião no seu dia a dia? Bem, é com perguntas como essa que eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1, porque precisamente é este o sentido que vai ser usado pelo autor bíblico ao explicar aqui a verdadeira religião, ou os caminhos da verdadeira religião, nos versículos que nós vamos ler, que são eles de 19 a 24, que vai abordar o tema da verdadeira religião, ou, trazendo mais proximamente para nós, o correto uso da religião cristã, pressupondo com isso que é possível que alguém professe a fé cristã, mas não faça o devido uso prático do que esta fé atua, o correto uso da religião cristã. Vamos ver como a palavra do Senhor nos fala sobre isso, a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 24. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla
e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas nós podemos seguir, vamos ler até o 27, perdão, falei 24, mas é 27. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar ao Senhor Deus. Ó Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e pedimos a Tua compaixão e a Tua misericórdia para falar conosco através dela, de sua explicação, que o Teu Espírito nos ilumine. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a carta de Tiago, possivelmente tenha sido, juntamente com a carta de Paulo aos Gálatas, os dois primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. E eles têm ênfases absolutamente opostas, ao ponto de alguns exegetas, e até mesmo Lutero, ter uma certa dificuldade em reconhecer a epístola de Tiago como sendo inspirada, dada a ênfase dada nesta carta, que era o oposto da crise dos valores que tinham acometido o coração do reformador luterano, o reformador alemão Martinho Lutero. Se por um lado Paulo escreve a sua carta aos Gálatas falando da importância da crença no Evangelho, a restauração da centralidade do Evangelho, a crença na obra de Deus através de Cristo para justificar o pecador, Tiago, por sua vez, tem um problema oposto. A questão relacionada a Tiago não era de ordem doutrinária ou de crença evangélica, mas de ordem prática. Os conceitos do Evangelho, para quem Tiago está escrevendo, não são propriamente um problema. Ele não estava lidando com um problema de legalismo ou de desvio no conteúdo da mensagem da salvação, mas a sua preocupação era a esterilidade espiritual. É quando o conceito está bom, mas a prática está péssima. Foi isso que levou Tiago a escrever esta sua carta. Pessoas, dirigindo-se a pessoas que criam corretamente, que até ouviam bem a palavra, que estavam acostumados a sentarem-se e aprender e alimentar intelectualmente a sua alma do conteúdo sem se desviar, que é o problema que os Gálatas tinham enfrentado. Mas qual era o problema dos destinatários da carta de Tiago? A vida deles parecia não acompanhar, e de fato não acompanhava muito daquilo que eles professavam. O que, segundo o próprio Deus, aqui na carta, nós vamos ver no versículo 26, versículo 27, Tiago dizendo que era um problema de religião. Ele disse: se alguém supõe ser religioso e tem tais práticas, ele diz, está enganando o próprio coração. E o início do versículo 27, ele faz um uso positivo da palavra religião, dizendo, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Portanto, a abordagem que Tiago está dando aqui foi aquela que eu apresentei na introdução, não pegando de forma pejorativa ou negativa o conceito religião, mas o uso técnico deste conceito que diz um sistema de crenças que leva a um conjunto de práticas. Isto é a religião, a resposta que nós damos em nossa vida ao conjunto de crenças que nós abraçamos. A exortação, portanto, que Tiago faz aqui nestes versículos é sobre a verdadeira religião cristã, ou o bom uso da religião cristã, da crença cristã. De que maneira aqueles que afirmam crer nas verdades cristãs devem então responder a estas verdades na sua vida. Se cremos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que esta crença deve afetar a nossa vida? E presta atenção aqui, é importante que se diga de antemão, que quando nós estamos falando, portanto, da resposta da
prática que se requer de cada um de nós precisamos estar atentos, porque nenhum de nós consegue responder de forma plenamente piedosa a tudo que nos é ensinado, porque se assim o fosse, não necessitaríamos de um Salvador, seríamos nós mesmos o nosso próprio reformador. Essa é uma diferença essencial entre a religião cristã e religiões que nem Deus pessoal tem, por exemplo, o budismo, que consiste em uma capacidade de autorreflexiva, supostamente iluminada e exercícios de autoindulgência a promover sua própria redenção. Não é assim conosco. O fato de reconhecermos, porém, que precisamos de um Salvador, nos leva à necessidade de depender deste Salvador a cada dia de nossa vida. Estou meio que antecipando a conclusão da mensagem, mas vamos ver como é que Tiago apresenta aqui o bom uso da religião. Você crê na fé cristã, você professa a fé cristã, você tem um corpo de crença. Como você está fazendo uso deste corpo de crenças? Vamos ver como a palavra de Deus nos aponta? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina aqui nestes textos que a verdadeira religião, preste atenção, é aquela que nos faz ver o mal que habita dentro de nós mesmos. A verdadeira religião cristã necessariamente nos capacita a enxergar o mal que habita dentro de nós mesmos. Olha como isso nos é dito, versículo de número 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A primeira exortação que Tiago fala, já no versículo 19, é: vocês, como cristãos, devem saber de uma coisa. Quando nós nos achegamos à presença de Deus, diante da sua palavra, precisamos vir com humildade, porque nós temos sempre muito mais o que conferir no nosso próprio coração, o que aprender, do que sermos rápidos em comunicar. A ideia aqui não está dizendo para você ficar simplesmente de boca calada, ou ficar fingindo que não sabe de nada, e que nunca aprendeu nada, e que tem sempre que estar aprendendo porque nada sabe, o que seria uma mentira. Nós sabemos a medida do que sabemos. O problema está em que o saber o que nós sabemos não nos torna semelhantes a Cristo necessariamente. E neste sentido é preciso ter uma humilde desconfiança da nossa própria sabedoria. E toda vez que chegamos diante de Deus, dizemos: Senhor, tenho aprendido do Senhor, mas certamente ainda necessito ouvir a Tua voz. Tenho ouvido a Tua voz até o dia de hoje, mas a atitude de chegada na Tua presença é de humildade da criatura, limitada, falha, totalmente dependente, aberto para receber daquele que é infinito, daquele que tudo conhece, que sonda todos os corações e que certamente tem algo a dizer àquele que necessariamente tem algo a aprender. Por isso que nós devemos ser tardios para falar e também para se irar, mostrando os conflitos internos. Mas ele continua, versículo de número 20, explorando o conceito da ira. Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que está por trás de ser tratado aqui nos mostra precisamente uma lição muito, muito rica e preciosa de nós pensarmos a dinâmica do coração humano. A ira é uma ilustração desta realidade humana, mesmo regenerada, mesmo de quem já é crente e cristão, que é a confusão de perceber as coisas dentro do nosso próprio coração. O que normalmente, racionalmente, nos leva a sentir ira. Normalmente a ira vem como fruto de um sentimento de injustiça profundo que nos promove um incômodo muito grande. Ele diz: tem alguma coisa errada aqui. Alguém tranca você no trânsito, lhe xinga, lhe ameaça, faz algo e você sente uma injustiça, não só contra você, pode ser contra outra pessoa. A ira que brota em nosso coração quando nós vemos uma injustiça ocorrendo, uma exploração, uma maldade. E aparentemente, no primeiro momento, nós somos tomados de conta de um sentimento de justiça e inflamamos numa reação contra a injustiça. Percebe o que está ocorrendo aqui? Uma raiz boa de perceber alguma coisa que não foi bem,
mas que, encontrando um coração que ainda não está glorificado, desabrocha com excesso de reação ao ponto de sair do caminho da piedade. Gente, isso é uma das coisas, para mim, mais difíceis de perceber na piedade pessoal. Algo que eu tenho durante anos pensado, orado, procurando ler a Escritura, livros, e tenho visto que quando estas coisas estão misturadas dentro de nós, é o mais difícil da gente perceber. Porque normalmente a gente olha aquilo que nos incomoda no outro, a parte do mal que está no outro, e isso serve de suficiente motivo para nós reagirmos com tamanha energia. Muitas vezes com falta de mansidão, de paciência, de domínio próprio, porque somos enganados pelo nosso próprio coração corrompido de que a causa da indignação é justa, portanto a reação tem que ser forte também, porque houve uma maldade, percebe? Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: cuidado, a ira do homem, diferente da de Deus, que é completamente justa e pura, ela não produz a justiça divina. Quantos de nós não somos tentados para acreditar que a nossa reação zelosa pelo bem, pela verdade, pela boa causa, é um instrumento de Deus para punir o mal? E o mais estranho é quando alguém encontra prazer nisso. Prazer na punição. Nem Deus tem prazer em disciplinar o seu povo. Ele faz por amor e com compaixão. Não faz sentido que nós encontremos prazer em ser tomados por um sentimento que racionalizamos dizendo: a causa é justa, então a minha reação é justa também, porque aquilo foi muito errado. Mas olha como ele evolui. Versículos de número 23 e 24. Agora ele usa uma outra figura. Ele diz: tornai-vos, pois, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É importante que nós nos lembramos que esse texto foi escrito aproximadamente 2000 anos atrás. Não tinha esses espelhos cromados, industrializados dos dias de hoje, né? Com cristal, com cromo por trás, que a gente tem uma imagem muito boa, né? da imagem da pessoa que está diante. Os espelhos da antiguidade, os melhores deles eram metais polidos, com a ciência da metalurgia de 2000 anos atrás. Ou seja, você tinha, quando muito, uma silhueta, vislumbre de qual é o quadro ali representado. Era muito comum pessoas que não tinham condições de ter um metal tão bem polido assim, fazer uso de uma porção d'água como espelho. Para muitos era uma bacia d'água dentro de casa que servia de espelho. Então, Tiago está pegando esta imagem aqui, e dizendo: olha, sabe aquela imagem que você vê no espelho, que apresenta um pouco quem você é, mas logo você esquece porque ela não é tão nítida, ela não é tão clara assim? Ele diz: assim é o efeito prático na vida de quem é negligente em sondar o coração e praticar a palavra de Deus. Quando a nossa aproximação da Escritura é meramente passiva, quando muito intelectual, quando nós não nos abrimos para realmente receber a palavra de coração aberto, deixá-la perscrutar o nosso coração, a nossa mente, nós somos semelhantes às pessoas que fazem aproximações superficiais do espelho. Ah, tá bom, já estou indo. E um espelho ruim, tosco. É a imagem que ele pega de um espelho não muito bom. Ele diz: é assim você que não se para com a Escritura, dando a devida importância para ela, para esta mensagem, para acolhê-la como palavra de Deus, capaz de sondar os corações e transformar vidas. Sabe o que é interessante? Como pastor, que eu tenho percebido ao longo da vida cristã, e na minha própria vida, nos momentos melhores e piores, a mesma mensagem é entregue, e uma pessoa sai profundamente tocada, quebrantada, desejosa de mudar de vida, enquanto que o outro imediatamente está falando coisas completamente diferentes, e parece que não foi nada que ela ouviu durante o culto. Como é possível? A mesma mensagem. Por que para alguns calou no coração de maneira profunda, e para outros não? Os nossos símbolos de fé, quando vão falar da responsabilidade da pregação,
atenta para as responsabilidades do pregador, mas também do ouvinte. A maneira como nós nos dispomos para ouvir a palavra de Deus, e o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: não pode ser superficial, não pode ser só como quem está marcando a presença, não pode ser de uma maneira irresponsável. Ouvir, que sermão lindo, bem feito, uma boa introdução, uma boa conclusão, retórica. Não foi para isso que Deus constituiu o ministério da pregação. Ele constituiu para que fosse espelho profundo para a nossa alma, para que nós tivéssemos a nossa alma desnudada diante do Senhor, para que conseguíssemos perceber os incômodos das reentrâncias, dos cravos, das imagens não tão bonitas que ela, como espelho, reflete em nós. Pastor, mas que religião de sofrimento é essa? Você está dizendo que é para a gente vir para a igreja dizendo: Senhor, fala comigo para eu ver o mal que tem em mim? Não podia ser mais positiva, não, né? Calma, essa é só a primeira parte, tá bom? Mas nós não podemos negar este ponto, que é o que está sendo dito aqui. Portanto, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, conforme nos apresenta a palavra do Senhor, não pode ser visto como momentos efêmeros de experiência religiosa meramente litúrgica, que desperta um pouco de interesse, depois a pessoa volta para casa e já não faz nenhuma relação daquilo com a sua própria vida. Não. A verdadeira religião nos leva a fazer perguntas sérias sobre quem nós somos, sobre que respostas estamos dando a Deus, de que maneira a nossa religião, a nossa fé está afetando as nossas decisões, o desejo de dar respostas diferentes, de ser instrumento melhor nas mãos do Senhor. A verdadeira religião, ou o verdadeiro uso, o bom uso da religião cristã, é aquele que começa pela disposição de ser sondado pela palavra de Deus, de reconhecer que nós mesmos levantamos barreiras naturais de autoproteção, de racionalização, para nos escondermos do Deus verdadeiro e da confrontação que a sua palavra faz a nós. Reconhecermos que mesmo aqueles que nasceram de novo, nós temos pontos cegos, temos cegueiras em nossa vida, e nós precisamos da ministração de uma outra pessoa, para nos apontar os pontos que nós precisamos enxergar. Reconhecer que mesmo aqueles que tiveram um coração regenerado e transformado, têm resistências. Como Deus falou com Paulo, e disse: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. É saber que nem sempre as nossas reações, por mais bem articuladas e racionalizadas estejam, ela expressa a verdadeira piedade e a intimidade do Senhor. Porque nenhum de nós, presta atenção, nenhum de nós tem uma procuração em nome de Deus aberta para fazer o que quiser em nome dele e interpretar. Ele não deu isso a ninguém, Mas sigamos. O texto bíblico segue e nos apresenta um outro traço da verdadeira religião. Se o primeiro traço nós podemos dizer é aquele que nos capacita a enxergar o mal que habita em nós, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, como nos diz a Escritura Sagrada. Se também é verdade que a palavra do Senhor, como nos diz o salmista, é aquela através da qual nós podemos discernir as próprias faltas. Se é verdade, como diz agora sim o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, falando do ministério da palavra e da pregação da palavra, é através dela que quando entra um incrédulo ou um indouto, é convencido por ela e julgado pela profecia bíblica, e se torna manifesto os segredos do coração, e assim se prostra com a face em terra e adora a Deus, e testemunha que Deus está de fato no meio de nós. Se tudo isso é verdade, também é verdade, Tiago vai nos dizer, que a verdadeira religião, agora positivamente falando, ela me oferece o poder para vencer com Cristo em minha vida. Veja que é um raciocínio ou é um movimento complementar. Primeiro eu enxergo minhas necessidades, minhas carências, minhas falhas. Não há como. Jesus deixou isso bem claro, ele diz: olha, o médico veio para o que estava doente. E pela teologia bíblica nós sabemos que Jesus usa uma leve ironia aqui, porque doentes somos todos somos pecadores, mas tinha gente que jurava de presunto que não precisava dele. Não, eu já tenho uma religião muito boa, eu já sigo muito bem. E ele diz: eu venho para curar quem está doente, porque é somente aquele que está doente que vai atrás de médico, não é verdade? Quem se sente muito bem não vai atrás de médico. Estou bem. Nós precisamos conhecer
E conhecer para quê o que há em nós? Não para nos esmagar. Eu, sinceramente, vou admitir uma coisa aqui para vocês, eu não gosto desses pregadores que se apresentam no YouTube aí com milhares de seguidores, que só desce a marreta na igreja, e tem muita gente que gosta de apanhar assim o tempo todo. Eu não vejo cristianismo nisso de jeito nenhum. Não pode ficar nesse capítulo, gente. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus nos mostra o que há de mal em nós, e nós precisamos disso, para depois nos mostrar Cristo como a nossa suficiência, a solução de Deus para a nossa vida. Percebem? É esta dinâmica do ministério, da graça, da palavra ao longo da Escritura. Olha como isso nos é apresentado. Versículo 21 de Tiago, nos diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que é que Tiago está dizendo aqui? Você percebeu, pela graça do Senhor, o mal que habita em você? Você está sendo convencido pela palavra de Deus dos seus próprios pecados? Sim? Então, vá para a próxima etapa. Caminhe um pouco mais adiante. Chegue com sinceridade diante de Deus e diz: eu quero me despojar disso. Despojar isso é tirar a roupa. Essa prática que eu estava tendo antes não condiz com aquilo que o Senhor é. Eu tenho que me despir dessa vestimenta. Deixa eu vestir de fora, porque a gente tem que pregar com paletó, né? Mas a imagem bíblica é exatamente isso que eu fiz aqui. Só que ele usa o verbo da roupa, da vestimenta, para dizer: se despoje do que não presta, para depois se vestir do que presta. Das vestes que Cristo Jesus nos dá, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso, como cristão, cultivar um hábito de vestir práticas ímpias, por isso que ele diz: despojando-vos de toda a impureza e ao cúmulo da maldade que fomos colocando ao longo do tempo. Ele diz: tire isso. E acolha na sua vida agora outras vestes. Outras vestes. Quais? A mansidão. A palavra que é implantada dentro. Ela é poderosa para salvar a sua alma. É muito bonita esta imagem bíblica, né? Porque ela vai aparecer em alguns outros momentos. Nos evangelhos vai aparecer, no livro do Apocalipse também vai aparecer. Das vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Como é que é possível nós termos novas atitudes? Como é possível nós vencermos o problema do pecado na nossa vida, se não aplicando o sangue de Cristo neles? Confessando, crendo e recebendo o perdão e o poder da obra de Cristo para termos nova resposta. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aqui e quem está ouvindo pela internet, preste atenção. Se você é como eu, que quer entender a Bíblia, que quer compreender a verdade da palavra, que gosta de uma explicação bíblica, que lhe desafia a compreender, eu lhe digo, isso é um excelente primeiro passo, mas é só o primeiro. Porque se você ficar satisfeito com apenas ouvir, alimentar o seu cérebro de informações e dizer: tive um excelente banquete teológico, e isso não mudar a sua vida, você está se enganando. Você está se enganando. Pensando que é um bom cristão. Talvez nem mesmo cristão você seja. Porque o seu prazer está em conhecer informações e não conhecer o Deus que transforma. Porque o Deus que transforma é aquele que, através das informações, nos convence do pecado e, através das informações, nos traz para junto dele. A resposta cristã necessariamente tem que ser: eu ouvi o meu Senhor falando comigo e eu quero seguir o meu Senhor. Eu ouvi Ele falando comigo, Ele falou daquilo que está mal na minha vida e Ele falou também do perdão que Ele oferece. Ele falou como eu estou me desviando por caminhos que não são santos e que não agradam. Mas Ele me falou também que Ele é aquele pastor que busca aquela ovelha que desgarrou. E eu preciso dEle para trilhar o caminho da piedade. Eu ouvi a sua voz, mas eu não quero só ouvir. Eu quero sentar à sua mesa
eu quero desfrutar da sua comunhão, de viver com Ele. É isso que Tiago está dizendo, quando ele diz, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Porque se você for só ouvinte, você está se enganando. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veem o contraste? O versículo 24, ele tinha falado daquele que olha para aquele espelho, que não é muito claro, e vai embora, não dá tanta atenção para a imagem que o espelho está dizendo. O espelho até estava começando a indicar alguma coisa, tá bom, vamos embora. Ele diz, em contraste a esse negligente, esse ouvinte negligente, qual é o bom uso da piedade, o bom uso da religião cristã? Qual é a maneira que todos nós devemos fazer? Qual é? É aquele que considera atentamente. Então veja, a fé cristã não é anti-intelectual, mas a racionalidade, a atenção que nós devemos dar é instrumental, não um ponto final. É instrumental para que o nosso ouvido, percebendo a voz do Senhor, acolha e abrigue bem no coração o Senhor que fala conosco. É isso que ele está dizendo, atente na lei que é perfeita, a lei da liberdade que vai libertar o homem da escravidão do pecado. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas veja, que paralelo bonito, ele também disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o que nos mostra claramente que a palavra de Deus, no bom uso da religião, é um meio para a gente conhecer o Filho de Deus como nosso Redentor. Eu nunca posso separar isso que Deus uniu. Se eu olho para a Bíblia como uma espécie de manual de autoajuda cristã, eu sou uma espécie de budista cristão achando que sou cristão. Se eu olho para a palavra de Deus como um meio para me colocar junto do meu Redentor, aí eu vou ouvir do meu Redentor o que eu preciso ouvir, as necessidades de arrependimento, e vou ouvir do meu Redentor o que eu preciso para me aliviar, o perdão, a graça e a companhia e o poder que Ele me dá. Eu tenho que ser atento, porque é esta ouvida atenciosa da voz do bom pastor que nos libertará dos males do pecado em nossa vida. É um processo ao longo de toda a vida, mas é um processo dinâmico, rico e poderoso. Por isso que nós somos chamados a sermos ouvintes e operosos praticantes. Aquilo que eu estou ouvindo, eu estou disposto a colocar em prática. Esse, chama a Bíblia, é o bem-aventurado naquilo que realizar. Vocês se lembram como o Senhor Jesus encerra o Sermão da Montanha? Lá no finalzinho, Mateus 7, deixe-me ler, para restaurar a nossa memória, porque ele está falando exatamente disso que Tiago está tratando aqui. A partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Tiago está nos lembrando, possivelmente até lembrando destas palavras de Cristo aqui, é precisamente isso. E ele continua dando exemplos práticos na vida, versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que está sendo dito aqui? Eu gostaria de poder dizer uma virtude da minha parte para ilustrar isso aqui, mas eu não posso. Eu tenho que falar das minhas lutas a esse respeito. Quando eu leio estes versículos, eu fico lembrando de lutas intensas que eu tenho na minha própria vida. Alguém que estudou, que fez teologia, que tem um razoável conhecimento bíblico, pode ser tentado a acreditar que tem as respostas para tudo.
e sermos mais difíceis de ouvir o que outras pessoas têm a dizer. Eu tenho meus primeiros sinais de alerta dentro de casa. Meus filhos, minha esposa, que me alertam para essa tentação constante. E não poucas vezes eu preciso dizer para eles o seguinte: eu sei que eu sou difícil de ouvir, então me ajuda, papai. Fala claramente com sujeito, verbo e objeto, dizendo toda a sentença de pai. Você não pediu para falar, nós estamos dizendo. Ouve claramente. E eu fiz um compromisso com eles e falei e disse: eu prometo que eu posso ficar com raiva, xingar, mandar embora, vai para o seu quarto, desaforado, essa coisa de jeito de falar com o pai, mas eu prometo que eu vou pensar. E se eu estiver convencido pelas Escrituras, dar uma outra resposta. Eu gostaria de ser mais ágil, eu confesso para vocês, mais rápido para reconhecer, para perceber, para voltar atrás, para aplicar, para ouvir os insights e os auxílios daquelas pessoas que Deus colocou ao meu lado. Mas a verdade é que Tiago está nos dizendo o seguinte: ninguém se basta na sua própria religião. E ele conclui dizendo: aquele que supõe ser religioso é medido pela capacidade que ele tem de dominar-se, de não ser o centro da sua própria vida e do seu universo. E isso ele diz a partir do que fala, porque ele está enganando o seu próprio coração, e a partir de como age. Muito mais do que simplesmente ação social aqui, sabe o que o Tiago está dizendo? A verdadeira religião nos liberta do egoísmo natural que todos nós temos dentro do nosso coração, que torna tão difícil para a gente ouvir o outro, e tão fácil para a gente dar sermão para o outro. É egoísmo, é excesso de autoconfiança. A verdadeira religião, depender de Cristo, sondar o próprio coração, estar diante do Senhor, é aquilo que me faz enxergar a necessidade na vida do outro, e não apenas as minhas próprias necessidades. Por que a viúva e o órfão aparecem aqui? Porque é uma maneira ilustrativa de dizer o seguinte: a verdadeira religião abre os nossos olhos para a necessidade dos outros. Os nossos olhos não ficam focados naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha que sabe. Por isso que a gente aprende a ouvir um pouco mais, a falar um pouco menos, a cuidar mais dos outros, a sentir mais a dor dos outros. Porque é exatamente o que Jesus falou: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Quer seguir a lei e os profetas? Ame a Deus, acima de tudo, e ame o próximo, como você ama a você mesmo, porque nós já nos amamos demais. O que nós precisamos é amar o Senhor, e amar o nosso próximo. Vamos orar a Deus, curve a sua cabeça. Deus bendito, não foi fácil para mim entregar esta mensagem nesta noite para a tua igreja, porque reconheço em minha própria vida a necessidade de graça para vencer muitos dos desafios que a tua palavra, pelo teu Espírito, apresenta diante de mim. Queremos te render graça, Senhor, porque aquilo que a nós é impossível, o cumprimento perfeito da tua lei, Cristo executou na sua vida, na cruz do Calvário, obedecendo completamente. Ó, bendita a obediência do teu Filho. Aquilo que nós merecíamos, a condenação pela nossa desobediência e falhas, o teu Filho tomou para si, ao ponto de oferecer-se como sacrifício voluntário na cruz. Ó bendito sacrifício. Aquilo que a nós é naturalmente impossível, que é sentarmos-nos aos teus pés e termos o nosso coração aberto para sermos perscrutados por ti, pela tua palavra, e exposto diante de nós mesmos os nossos males, é possível graciosamente pela ação do teu Espírito. Por isso te pedimos,
livra-nos da medida de autoproteção racionalista que nós somos tentados a ter. Especialmente nós, protestantes conservadores. Como somos tentados a nos esconder atrás da intelectualidade da nossa fé, para não termos a dolorosa exposição do mal que habita em nós diante dos nossos olhos. Mas jamais seremos curados, melhorados, se as chagas não aparecerem. Louvamos o teu nome porque é precisamente esta obra do Senhor de trazer à tona o que precisa ser visto, reconhecido, confessado, para que a aplicação do bálsamo, do remédio, do teu Espírito, aplicando a obra de Jesus Cristo, venha purificar, lavar nossas chagas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos despir de tudo aquilo que temos aprendido que não convém e nos revestirmos de uma verdadeira piedade, fruto de um coração transformado, de um coração que ama Deus primeiro e que ama ao próximo. O Senhor que já começou a boa obra em nós, trocando o coração daqueles que regeneraste, pedimos, ó Deus, completa esta obra, para que nos pareçamos mais com o teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos a graça de sermos sondados por ti, pela tua palavra, sempre que a lermos, a estudarmos, sempre que viermos ao culto público. Dá-nos a graça de não termos mais medo de olhar o mal que habita em nós, mas encará-lo na tua presença, abraçado com o Senhor, dizendo: ó Deus, é assim que eu sou, tem misericórdia de mim, me perdoe, me purifique. Que o incômodo e o medo da exposição não nos segure para a corajosa dependência e a abertura de mente e de coração que precisamos. Dá-nos prontidão de ouvido, desejo de experimentar a tua vontade, na certeza que ela é melhor. Perdoa nossa arrogância, nosso orgulho, nossa autoconfiança. Ajuda-nos, Senhor Deus, ao sermos confrontados por ti, resistirmos ao pecado e nos rendermos à graça, a confessarmos, a experimentarmos a presença transformadora do Senhor em nossa vida. Ajuda-nos a enxergar o outro, nas dores e necessidades do outro, mais do que ficarmos focados no nosso próprio mundo individual. Ajuda-nos a te servir, servir a igreja e servir o próximo, como expressões concretas da verdadeira religião cristã, de vidas que foram alcançadas pela tua graça, transformadas pelo teu poder e em processo de santificação pela presença do teu Filho, em nome de quem oramos. Amém.